Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Destinos da Amazônia. E hoje o nosso destino é as ruínas da Vila de Paricatuba. Hoje a gente está visitando a Vila de Paricatuba para te contar um pouquinho da história desse prédio antigo que foi construído para ser uma hospedaria, aí depois passou a ser Liceu de Artes do Amazonas e também foi utilizado como o primeiro hospital de hanseníase do Amazonas. Então esse prédio aqui, ele já abrigou os hansenianos, né, no início do século, que ficavam segregados aqui nesse local, né? Então hoje nós temos aqui uma vila que se desenvolveu no entorno do prédio Belisário Pena, que é o antigo leprosário do Amazonas, e as pessoas hoje vivem em harmonia, né? Mas por um bom tempo essas pessoas elas sofriam preconceitos, né? Por terem familiares, por terem a doença, né? A lepra, a hanseníase, que naquela época não tinha tratamento, né? Então eram obrigados a viverem em outras regiões, viverem segregados à sociedade de Manaus, né? Então naquela época, lá por meados dos anos 1900, como ainda não existia cura para hanseníase, eram criadas essas colônias onde as pessoas eram trazidas e deixadas aqui, né, para evitar o contágio na cidade com outras pessoas. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho da história desse prédio. A gente vai caminhar aí por dentro dele. Fica com a gente até o final. Gente, muito obrigado a todos vocês. O nosso canal tem atingido aí pessoas não só do Brasil, mas também do mundo todo. A nossa intenção é essa, de divulgar as belezas da Amazônia, de divulgar os atrativos turísticos. A gente está em falta com vocês porque já está um tempinho aí, a gente não posta material longo, né, material extenso. A gente chegou no período do verão, então com essa redução aqui dos casos na pandemia, graças a Deus, com a vacinação que está bem adiantada, né? Hoje nós estamos no mês de agosto, já entramos na fase de vacinação de 12 a 18 anos sem comorbidades. Então isso daí tem ajudado muito, né, na abertura do comércio, na volta das atividades, e isso daí para a gente também trouxe uma melhora muito bacana, porque a gente está podendo voltar às atividades turísticas, né? Então aos finais de semana, graças a Deus, a gente está podendo realizar novamente as nossas atividades, o que a gente não estava podendo, né? Então a gente estava aproveitando o tempo e mostrando para vocês algumas atrações turísticas, mas a gente não vai deixar o nosso canal de mão, tá bom? A gente tem muita coisa, a gente tem muita ideia aí para mostrar para vocês, de atrações, né? Do que fazer aqui em Manaus, de locais que geralmente não são comuns nas visitas turísticas, e essa é a nossa proposta, né? De tentar mostrar tudo que a região amazônica tem para oferecer ao turista, do convencional até o mais estranho, tá bom, gente? Então fica com a gente até o final aí, conheça um pouquinho da história daqui da Vila do Paricatuba, que está muito bacana. Agradeço muito a todos vocês que estão seguindo o nosso canal, que fazem os comentários, tá bom? Pra gente está sendo um prazer mostrar as belezas da nossa região amazônica, tá bom? Então fica aí e vamos lá pro vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Destinos da Amazônia. Muito bom ter você por aqui, acompanhando as nossas atualizações, acompanhando as nossas andanças aqui pela Amazônia, principalmente aqui pelo estado do Amazonas. Para chegar até a Vila do Paricatuba, você precisa pegar a estrada Manuel Urbano, uma estrada estadual que faz a ligação de Manaus com os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Existe um ramal de 8 quilômetros na altura do quilômetro 20 mais ou menos, que é onde você vai chegar à Vila do Paricatuba. O ramal ele é todo asfaltado, dando a possibilidade de você desenvolver e ter uma viagem bem tranquila. Bem, pessoal, chegamos aqui na confluência que dá acesso ao Paricatuba. Hoje o nosso destino é as ruínas da Vila de Paricatuba. A gente quer mostrar para vocês esse local que tem uma história muito bacana. Então a gente está seguindo para lá. Essa aqui é a estrada
Essa aqui é a estrada Manuel Urbano, também conhecida como uma M070. Essa parte aqui ela já está duplicada, já está em pleno funcionamento. Para você que vem por conta própria aqui no Paricatuba, não conhece o Paricatuba ainda, quilômetro 21, bem na altura da churrascaria do Bosco, que é onde aquele caminhão está fazendo o retorno ali para entrar no ramal do Paricatuba. Tá aqui quilômetro 21. Esse aqui é o nosso acesso hoje. Aí daqui até lá nós temos aí uma viagem de 8 quilômetros. Rapidinho a gente chega lá na Vila do Paricatuba para mostrar para vocês. Olha só, gente, no ramal que dá acesso à Vila do Paricatuba, tem esse balneário aqui, bem bacana, bem tranquilo, para quem vem com família, quer um local para relaxar. É o balneário da Irene. Eu acredito que deva ser pelo quilômetro 7 ou 6 mais ou menos, um localzinho muito bacana, água de igarapé, água bem friazinha aqui, e ainda tem um restaurante aqui para lhe servir. Tá aí a dica aí, tá, pessoal? Chegamos à Vila do Paricatuba, uma viagem bem tranquila, é rapidinho. Quem vem de Manaus, hoje é uma quinta-feira, estamos no mês de agosto e a nossa intenção hoje é mostrar para vocês esse atrativo turístico que existe aqui no município de Iranduba. A Vila de Paricatuba é um local que possui uma história muito bacana a respeito da hanseníase, né? Essa doença que começou a se alastrar em Manaus no final dos anos, no início dos anos 1900, né? E como naquela época não existia um tratamento, essa vila aqui ela foi criada com a intenção de alojar as pessoas que tinham essa doença, né? Para que não houvessem uma disseminação na cidade de Manaus. A Vila do Paricatuba hoje é um local bem tranquilo. Aqui vocês podem ver uma vila bem pacata, pessoas simples, hoje que vivem em harmonia com a sociedade, mas esse local aqui já passou por um bom tempo sendo excluído, né, da sociedade amazonense. A segregação aqui era muito forte devido a esse problema que as pessoas tinham na época, né, e não havia um tratamento adequado, que era a hanseníase, né, que era a lepra. Mas esse local aqui, devido a isso, tem uma história hoje muito bacana que atrai muita gente que quer vir conhecer a Vila de Paricatuba. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ali na frente ainda tem muita coisa para a gente ver hoje. Bem, pessoal, caminhando aqui por dentro da Vila do Paricatuba, a gente chega aqui no entorno da capela, da igrejinha aqui da comunidade. A gente acabou de passar aqui no entorno, tinha essa
capela mais antiga, né? As ruínas dessa capela antiga. E aqui onde foi construída a nova, né? A igreja nova. Aqui. Essa aqui é a igreja nova. Uma vila bem tranquila aqui. Daqui também já é possível avistar ali embaixo o Rio Negro. E aqui a sombra das mangueiras, né? Aqui, como a gente está nesse período de verão, chegou o nosso verão amazônico, né? Depois de ter passado por esse momento da cheia, a gente chegou no verão amazônico e essas árvores aqui ajudam bastante. Então tá aqui a fachada da igreja. E aqui o campinho da cidade. Aqui tem a escola, que atende a comunidade. Ali são as residências. E aqui o campinho da Vila do Paricatuba. Um local bem tranquilo. Aos finais de semana recebe muita gente que vem conhecer aqui, visitar o prédio. O prédio que eu estou me referindo é o antigo leprosário, né? O primeiro leprosário do Amazonas. A casa de Hanseníase do Amazonas, que é o prédio Belisário Pena, que hoje está somente as ruínas. E isso daí atrai muita gente que quer conhecer a história desse lugar, né? E também os atrativos naturais, né? Que são as praias de rio, que de agora em diante, como a gente chegou no período de agosto, já iniciou a vazante do rio. O rio já baixou bastante. O que eu mostrei para vocês antes lá, nos vídeos anteriores, a cheia do rio, né? Agora a gente já está tendo, o rio já está voltando ao normal, já deixou aí de estar alagando as cidades, as vilas, os bairros, está voltando ao seu nível normal, e de agora em diante a tendência é que apareçam as praias. Bem, gente, então vamos lá, vamos caminhar aqui por dentro do prédio Belisário Pena, que já foi chamado de Belisário Pena. Hoje só estão as ruínas aqui, né? Vou contar a história para vocês um pouquinho aqui desse prédio. Hoje é um prédio que não está sendo utilizado para nenhuma atividade, como vocês podem ver, só está realmente as ruínas, né? Aqui nós temos as árvores crescendo no entorno do prédio. Nós temos aqui uma espécie chamada puizeiro, que é o que é muito comum aqui nesse local e acaba abraçando, né, as paredes do prédio. Esse aqui seria o hall de entrada, né? Então esse prédio aqui, ele foi construído em 1889, inaugurado em 1889, com a ideia de abrigar imigrantes italianos que vinham aqui para o Amazonas em busca do tão sonhado ouro branco, né? Que era a borracha. Muita gente chegava aqui com a ideia de que trabalhar com a borracha ficaria rico, né? Ficaria com uma boa condição de vida. E muita gente acabava chegando aqui com essa promessa e descobria que na verdade não era isso, né, gente? Então era uma promessa falsa de que as pessoas vinham para cá, iam gerar riqueza produzindo a goma, né, o látex a partir da goma, e que quando acordavam estavam numa espécie de enrascada. Então isso daí é muito comum na nossa história. Se você pesquisar aí, vai ver que o período da borracha ele é marcado por por esses fatos, né, de enganações. As pessoas vinham para cá enganadas
e chegavam aqui, era uma outra realidade. E esse prédio aqui, ele foi construído com essa intenção, né, de abrigar os imigrantes italianos que vinham trabalhar na borracha. Só que tinha um porém: os europeus, eles não têm resistência, não tinham resistência, não tem resistência como hoje não tem, né? Mas hoje, com o avanço da medicina, já tem tratamento, mas naquela época não tinha tratamento para malária, para dengue, para febre amarela, né? E então as pessoas morriam facilmente contagiadas, né, com essas doenças, acometidas por essas doenças. E isso daí fazia com que as pessoas se afastassem, não queriam ficar aqui na região. Então, esse prédio, ele passou pouco tempo sendo utilizado como essa hospedaria, né? E foi abandonado. Outra razão também que fez com que as pessoas se afastassem daqui era a distância, né? Naquela época não existia estrada de Paricatuba até Manaus, então a viagem era feita de barco. Os barcos a vapor na época muito lentos, né? Levavam muito tempo para chegar aqui, o que dificultava também, né, o trânsito entre a capital e essa vila. Bem, então, ao passar do tempo, esse prédio aqui, ele foi utilizado como o Liceu de Artes e Ofícios do Amazonas. Aqui foram criadas maneiras de com que as pessoas pudessem desenvolver as suas habilidades e com isso gerar uma espécie de renda. E no início dos anos 1900, né, já no período áureo da borracha, com a chegada de muitos imigrantes, com a chegada de muitos andarilhos que vinham de outras partes do Brasil, por exemplo, Belém, Maranhão. Então, com isso também a cidade acabou recebendo diversas doenças, e dentre elas a hanseníase, né, também conhecida como a lepra. E aí, buscando uma forma de manter a cidade sã, limpa, e tirar os andarilhos, as pessoas que tinham esse tipo de doença das ruas, o governo da época decretou que a Vila do Paricatuba fosse utilizada como um leprosário, né, como um local hospital, né, para que essas pessoas pudessem ser tratadas. Bem, esse local aqui, ele passou um bom tempo sendo utilizado como o leprosário do Amazonas, né, tanto é que foi chamado de a primeira casa de hanseníase do Amazonas, né? E aí, ao passar do tempo, com a transferência do leprosário lá para o bairro Colônia Antônio Aleixo, que eu vou fazer um próximo vídeo, depois desse aqui, gente, eu vou fazer um vídeo lá do bairro Colônia Antônio Aleixo, contando para vocês a história da hanseníase lá, que está ligado, né, diretamente com a Vila do Paricatuba. As pessoas foram transferidas para lá e esse local também deixou de ser utilizado, né, entrando no abandono. Lá por meados dos anos 70, com o avanço, né, da medicina, com o avanço dos métodos de tratamento, as pessoas começaram a se aproximar, né? Começaram a se aproximar e começaram a constituir famílias, né, aqui no entorno. Então, hoje o prédio, o leprosário do Amazonas, ele está localizado bem no meio da vila, né, e no entorno existe a comunidade, né, a comunidade do Paricatuba. Existem os descendentes, claro, né, que tinham a doença. Hoje ainda existem pessoas que têm sequelas da doença e vivem em total harmonia aqui na comunidade, tanto aqui na comunidade como lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, né? Então é bom a gente sempre lembrar que essas pessoas, elas passaram por um mau bocado durante o início dessa pandemia, né, de hanseníase na cidade de Manaus. Então eram esquecidas, eram jogadas aqui, ficavam aqui completamente esquecidas, e para que os familiares pudessem chegar aqui, eles tinham que basicamente dar o jeito deles de chegar e tentar rever os familiares, né? Então essa parte aqui da história, ela é muito triste, mas foi o que aconteceu na nossa história, né? E hoje está aqui as ruínas do prédio Belisário Pena para contar a história.
Bem, gente, toda a estrutura desse prédio aqui é um prédio original, como vocês podem ver, né? Aqui estão os tijolos, todos eles trazidos da Europa. Eu vou ver se eu acho aqui um que ainda tem a nomenclatura aqui. E tem uma história bem bacana para contar para vocês. Aqui era o salão principal, né? Na verdade não era um salão, era uma espécie de área de sol, onde as pessoas vinham para tomar um banho de sol, né? Eu vou deixar aqui também a foto do prédio original, para que vocês possam ver como é que ele já mudou bastante. Esse aqui é um local muito procurado também por pessoas que querem fazer fotos, né? Books, casamentos, aniversários de 15 anos, tá? Esse contraste aqui com essa estrutura europeia, né? Localizada dentro da floresta amazônica. Então isso daí gera uma curiosidade, né? Um misticismo. Então é muito interessante aqui. É muito procurado por pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, né? Fotografia, certo? E aqui no entorno do prédio vocês podem ver, né? Diversas janelas, diversos salões. Eram salões que eram utilizados como dormitórios, como restaurantes, né? Alguns ainda mantêm os tijolos originais, inclusive a cerâmica portuguesa que foi trazida, né, da Europa para fazer o material todo, né, na verdade, que foi trazido da Europa para fazer a construção desse prédio magnífico, né? Pena que hoje não seja valorizado, né? É um prédio que guarda uma história muito grande, uma história importante do nosso Amazonas, né? Inclusive também do ciclo da borracha, do período áureo da borracha, mas que não está sendo valorizado, né? Então a gente espera que o governo possa olhar com mais atenção para esses locais que possuem um grande potencial turístico, né? Olha aqui um pé de jaca, né? E aqui, gente, é um local muito tranquilo, muito tranquilo. Hoje, conversando ali com os comunitários, eles me disseram que basicamente quem é o responsável pela manutenção são eles. Então aos finais de semana eles fazem ali na frente do prédio, na entrada do prédio, uma espécie de coleta para que eles possam arrecadar algum dinheiro para manter o local capinado, né? Juntar o lixo, porque tudo isso daí gera um custo, né? Como eles não recebem nenhum fundo por parte do governo para manter esse prédio, então eles dependem da visitação das pessoas e da boa vontade também, né? Para que elas possam deixar algum dinheiro aqui e fazer. Olha só, isso aqui, ó, é uma cerâmica original, né? Aqui, ó, tá jogada aqui, como vocês podem ver, ó, sendo utilizada, eu acho que com um banco, né? Aqui também, olha aí, ó. E outra coisa também é que o pessoal me falou que tem gente que se nega, né? Se nega a fazer o pagamento, ou que acha que é um abuso. Mas assim, gente, vendo pelo lado de turismo, né? Eu como guia de turismo, eu entendo a parte deles, porque eles não são obrigados a vir aqui e fazer isso. Daqui era um trabalho que deveria ser do governo, né? Mas infelizmente, para manter o atrativo funcionando, eles tiram do próprio bolso e fazem aqui a manutenção do prédio, né? Então tá aqui os corredores, aqui ó, a cerâmica original, toda cerâmica portuguesa, né? E aqui são os corredores laterais que rodeiam todo o prédio, né? Olha só, vamos subir aqui. Aqui a gente tem esse outro salão. Salão imenso. E se não houver um cuidado, né, é arriscado aqui a gente até perder esse prédio completamente, porque, como vocês podem ver, né, os muros aí, as paredes, elas estão sendo basicamente firmadas pelas árvores, né? As árvores é que estão aguentando aí o peso dessas construções, né? E também não podemos deixar de fazer referência aos tijolos, né? Esses tijolos aqui, gente, esses tijolos, eles têm uma história bem bacana. Tijolos, né? A gente pode ver essa marca aqui, Saint Henri Marcel,
Marseille, na França, né? Então tem uma história a respeito desses tijolos aqui. Esses tijolos, eles existem no mundo todo, né? Foram fabricados lá na França, um tijolo de qualidade muito boa, e esses tijolos, eles foram levados para o mundo todo, para diversas construções, né? E eram feitos na casa de Saint-Henri, né? Em Marseille, lá na França. Eram embarcados pelo porto de Liverpool e ganhavam o mundo todo. Eu já pesquisando, já descobri que existem locais que eles tiram esses tijolos, né, de construções antigas e revendem na internet, por exemplo no site eBay, por $60 cada um desse, né, para você ver só como é que chega, né, a atitude do homem em querer ganhar dinheiro, né, fácil. Então aqui, ó, tijolo original de Marseille, na França. Olha, andando aqui por dentro do prédio, a gente chega nesse local aqui que eu acredito que era a cozinha, né, a copa. Então aqui, através dessa abertura, eles recebiam as alimentações. Aqui com certeza eram as pias, né, ali dá para ver a encanação, né, encanação de ferro, inclusive, né. E muito da lajota, né, da cerâmica que revestia aqui já foi retirada, né. Aqui a gente pode ver também um carimbo, né, uma espécie de marca em alto relevo. Aqui uma tesoura, né. Eu não sei bem dizer de onde é que é, mas eu acredito que seja uma marca portuguesa. Então aqui, quando a lajota foi retirada, ficou aí na parede o alto relevo aí da marca. Bem, gente, isso aqui eu achei com melhor definição, né? Aqui a gente consegue ver essa nomenclatura aqui, Almeida Manaus, que era como Manaus era chamada naquela época. Ei, gente, que se tiver alguém aí que saiba da história dessa cerâmica aqui, fala pra gente aí, tá? Deixa nos comentários aí. Bem, gente, andando aqui por dentro desse prédio, a gente vê que as famílias vêm por aqui, utilizam esse local aqui como uma espécie de corta-caminho, né? Aqui porque tem a vila no entorno, né? Então as pessoas passam muito por aqui, entre esse caminho que dá de um lado para o outro da vila. Então é muito comum a gente ver pessoas passando aqui o tempo todo. A líder da comunidade, ela já me falou que se eles não cuidarem desse local aqui, isso aqui vira um local de consumo de droga, né? E isso aqui o mato vai tomar de conta. E aí não vai ser possível mais fazer a visitação mesmo com o prédio nessas condições, né? Então a gente espera que possa atingir aí de repente os governantes ou algum representante para que dê uma olhada aqui por esse local, aqui na vila de Paricatuba, aqui no município de Iranduba, né? Esse prédio aqui tem uma história muito bacana e não pode ser deixado assim de lado, destruir, né? Deixar o tempo destruir, né? Então tá aqui. Gente, então agora a gente vai dar uma passeada ali por baixo. Vou mostrar para vocês a orla daqui da vila do Paricatuba. Espero que vocês tenham gostado.
Só lembrando também, gente, que eu esqueci de mencionar, esse prédio aqui, ele também já foi utilizado como a primeira cadeia pública daqui do município de Iranduba, né? Então ali tem desses quartos, desses dormitórios, que eles foram transformados para ser a cela. Vou mostrar para vocês ali. Vamos lá. Ó, gente, andando por aqui, o tempo deu uma aliviada, mas em compensação, eu acho que vem uma chuvinha aí, né? A gente já escuta aqui os trovões. Não sei se vocês conseguem escutar aqui através do vídeo, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, como eu falei ali anteriormente, onde é que está localizado a cela, né, desse local aqui, que já foi utilizado como presídio, né? Então tá aqui a cela, né? Portão em ferro, né? E aqui a gente tem o sanitário. E aqui eu acredito que era o dormitório ou uma outra área. Aí o piso original também. Certo, pessoal? Então, tá aí. Essa daí foi a história do prédio Belisário Pena. Tá localizado aqui na Vila de Paricatuba, também conhecido como as Ruínas de Paricatuba, né? Um local muito bacana para você tirar um dia. Se você é daqui de Manaus, né? Fácil chegar aqui, só atravessar ali a ponte Jornalista Felipe Dal, também conhecida como Ponte Rio Negro. No quilômetro 21 você entra à sua direita e mais 8 quilômetros você chega aqui na comunidade do Paricatuba. E para você que não é de Manaus e quer conhecer, não quer vir por conta própria, gente, contrata aí os nossos serviços, tá bom? Nós temos roteiros flexíveis, nós temos roteiros privativos para quem quer vir conhecer Manaus. A gente pode montar o roteiro de acordo com o seu interesse, com a sua disponibilidade, tá bom? Estamos aqui para mostrar para vocês. Então, a gente vai ali embaixo agora, vou mostrar para vocês a orla da Vila do Paricatuba, tá bom? E a vista do Rio Negro, que é muito bonita também. Vamos lá. Bem, gente, caminhando por aqui a gente vê o que se desenvolveu no entorno do prédio, no entorno do que seria a atração turística aqui da Vila do Paricatuba, que é o prédio do leprosário, do antigo leprosário, né, que hoje está abandonado. E aqui a gente percebe que é muito comum as pessoas terem uma vendinha aí na frente da sua casa. Ali na frente tem anúncios de restaurante, de algumas pousadas pequenas, né? Pousadas que são feitas dentro de casas, dentro de quintais, que as pessoas atendem aos visitantes que vêm aqui conhecer o Paricatuba. E o comércio daqui ele é basicamente assim, é um comércio que depende dos visitantes, um comércio que depende do turismo. Aos finais de semana vem muita gente aqui conhecer a história aqui do prédio Belisário Pena, que é o leprosário, esse prédio aqui, né, que eu já mostrei para vocês aqui por dentro. E também vem curtir as praias, né? Então aqui nós temos o acesso para as praias que saem, que dão acesso até Manaus também. E agora no mês de agosto, como chegou o verão, olha aí, hoje o dia está muito quente aqui, muito quente mesmo. E aí é um convite para vir tomar um banho de rio aqui nas praias, né? Daí a razão que existem vários comércios aqui. Mas hoje, como é um dia de semana, hoje é quinta-feira, não tem tanto movimento, né? Então aproveitei que hoje não tem tanta gente aqui para mostrar para vocês um pouquinho da história desse prédio aqui no Belisário Pena. Bem, gente, então chegamos aqui na orla da Vila do Paricatuba. Aqui é para quem chega pelo rio, tem essa entrada aqui que dá acesso para a Vila do Paricatuba, que está ali na frente. Aqui na frente a gente tem essa espécie de fornalha, né, uma caldeira que é da época da construção do prédio. Essa caldeira aqui, ela tinha a função de fornecer energia aqui para a vila na época, né? Então existem aí
alguns relatos de que isso daqui era um crematório para os rancenianos. Gente, não é verdade, tá? Então já fica logo aí de olho, procura saber direitinho para poder falar, né, o que realmente é a função. Então isso daqui foi uma caldeira que era utilizada para produção de energia aqui na Vila do Paricatuba, tá bom? Nada a ver com crematório de gente não, tá bom? Então fica aí já registrado para vocês, tá bom? A caldeira do Paricatuba que era utilizada para energia. E aqui na frente a gente tem essa vista maravilhosa aí do Rio Negro. Esse tempinho aí tá querendo chegar, um tempinho de chuva, tá trovejando bastante. E vou mostrar para vocês ali. Bem, gente, esse nome aqui, Paricatuba, ele significa local que tem muito paricá. Paricá é uma erva, é uma espécie de capim, que ele é muito comum aqui nessa região do Rio Negro. E ele era utilizado pelas tribos indígenas que habitavam aqui antigamente, né? É uma erva alucinógena. Então o nome Paricatuba significa local que tem muito paricá, né? Paricá, a planta, tuba, muitos, né? Então tá aqui, ó. Aqui o acesso no Rio Negro, o rio ainda bem alto. E ali na frente, lá na pontinha lá, tá a cidade de Manaus, né? Gente, começou a chover aqui. E aqui estamos na frente da Vila do Paricatuba, aqui para mostrar para vocês esse local que a gente está agora. Ele é considerado um dos locais mais estreitos aqui no Rio Negro, né? De toda a extensão, essa aqui é a menor de todas, é chamado de estreito. E ali na frente, ó, existe um atrativo turístico também, muito procurado no verão amazônico, que é a Praia do Tupé. Olha só, gente, outro local que você pode ter essa vista aqui maravilhosa do Rio Negro. E como eu tinha falado para vocês ali, ó, muita chuva ali do outro lado, né? Tô me referindo aí no vídeo sempre que a gente tá no verão, mas agora mês de agosto a gente tá, né, nesse período de uma transição, que às vezes quando faz muito calor, é muito comum aí a gente ter essas chuvas, né? Chuvas rápidas. E aí, ó, Rio Negro aí, poderoso Rio Negro, né? No meio da Amazônia. E aqui, ó, a gente tá numa localidade que é muito comum as praias, né, no verão. Então, toda essa extensão que vem ali por baixo daquela vegetação, vem por aqui, e aqui por baixo também, tudo é praia de rio. Então, quando o rio baixa, né, que agora começou a vazante, o rio já baixou quase 2 metros, eu acredito que até mais de 2 metros. Então, daqui a tendência até setembro é que as praias já comecem a aparecer e as excursões, né, de praia, né, que muita gente vem de Manaus para cá de embarcações para passar o dia na praia, vão começar, né? E aí é o nosso rio-mar, né, como os exploradores o chamavam, um rio que tem dimensões de mar. Vem para o Paricatuba e está procurando um local para fazer refeições, aqui tem os restaurantes também na orla. Pois é, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui na Vila do Paricatuba, um pouquinho da história, né? A história, eu sei, é bem maior, mas a gente pôde mostrar para vocês aqui um pouquinho do que foi, né, a Vila do Paricatuba e de como ela está hoje, né? Uma vila que começou com a chegada dos europeus, né, como um local de hospedagem, e aí passou um bom tempo sendo utilizado como o leprosário do Amazonas. Com o início do tratamento da hanseníase, essas pessoas puderam ter uma chance de melhorar, né, de ter uma condição de vida melhor. E com isso os outros familiares foram chegando para cá, né, criando, formando a vila. E também deram início à formação, né, da Vila do Paricatuba. Não foi um processo fácil, a gente sabe disso. Se vocês procurarem na história, vocês vão ver que houve muita luta, muito combate, né, dos próprios comunitários aqui para viver próximo dos familiares que tinham a doença, né, que não era permitido na época e que hoje, né, vivem em harmonia, né? Hoje a Vila do Paricatuba
ela é uma vila que basicamente sobrevive do turismo, principalmente aos finais de semana, quando as pessoas vêm para cá tomar um banho de rio, conhecer um pouquinho daqui da história do prédio, mas que também está precisando de uma atenção por parte do governo, né, por parte dos órgãos competentes. Então a gente espera que esse vídeo aí tenha contribuído com vocês, tá bom? Para que vocês possam conhecer um pouquinho daqui da nossa realidade. Gente, por favor, não deixem de se inscrever, tá bom? Que é a maneira que vocês retribuem aí o nosso trabalho, tá bom? A gente está fazendo isso de coração para mostrar para vocês as belezas, os destinos turísticos que a Amazônia tem, né? Daí a razão que o nosso canal se chama Destinos da Amazônia, né? Não deixem de recomendar o nosso vídeo. Façam aí o comentário que vocês acharam a respeito dessa história. E o nosso próximo vídeo a gente vai falar a respeito da história do bairro Colônia Antônio Aleixo, que está relacionado diretamente com a Vila do Paricatuba, tá bom? A gente quer contar para vocês essa história. Aqui começou, né, o local de acolhimento dos rancenianos e depois foram transferidos lá para o bairro Colônia Antônio Aleixo, localizado ali às margens do Lago do Aleixo, também ali na frente do rio Amazonas, né, que era um local mais afastado da cidade de Manaus, né? Então, com o avanço da medicina, a hanseníase começou a ser tratada e esses bairros, esse bairro ele pôde ser inserido dentro da zona urbana de Manaus, né? Mas é um bairro ainda com uma característica muito assim de cidade de interior, né? As pessoas ainda sentam na frente das casas para conversar. É um bairro muito bacana. Eu tenho um carinho muito grande lá pelo bairro Colônia Antônio Aleixo e eu faço questão de mostrar para vocês um pouquinho da história daquele lugar, tá bom? Então fica aí de olho no próximo vídeo que a gente vai falar a respeito do bairro Colônia Antônio Aleixo lá na cidade de Manaus, tá bom, pessoal? Então, meus agradecimentos a todos vocês que ficaram aí até agora. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal Destinos da Amazônia. Meu nome é Rodolfo, sou guia de turismo aqui em Manaus, já trabalho com turismo há 20 anos. Estamos prontos a receber vocês aqui a hora que vocês quiserem vir conhecer Manaus, tá bom? E para você que é de Manaus, já fica aí com essa dica para conhecer aqui a Vila do Paricatuba, beleza? Então, meu grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.